Pois bem, estamos aqui mais uma vez, dessa vez para a aula de Sociologia. O tema de hoje é o poder e o Estado. Na verdade, compreender como o Estado se utiliza do poder para controlar a sociedade, ou como essa sociedade pode exercer o poder, que é, no caso, o modelo democrático. Muito bem. A imagem que vocês estão percebendo aí é exatamente do que eu falei anteriormente, o que significa dizer que a imagem tenta reproduzir o modelo democrático, ou seja, as pessoas elas votam num representante. Vocês podem observar claramente que o grupo de pessoas forma a figura de um político num púlpito, o que necessariamente significa dizer que o político tem que representar a maioria. E não foi bem isso que aconteceu ao longo da história, e vamos entender. Tá, Norbert Elias é o primeiro teórico que a gente vai trabalhar aqui agora. O que é que ele defendia, na verdade, o que ele criticava objetivamente sobre a forma como a sociologia percebia o Estado? Pois bem, segundo Norbert Elias, há uma tendência nas ciências sociais, quando ele fala isso, significa dizer que ainda tem muito desse pensamento vigorando na sociologia hoje, para interpretar o Estado, de tradições intelectuais que remontam ao século XVIII, de não considerar o Estado como objeto de estudo. Isso se dava principalmente pela crença burguesa positivista da imparcialidade do Estado, atribuindo a ele a função de um organizador extrasocial, ou seja, acima da sociedade. Muito bem, não é muito complicado de compreender. A interpretação de Norbert Elias, e é claro, fazendo a crítica ao modelo sociológico daquele contexto, na verdade, a sociologia ainda nascente, não era uma sociologia propriamente dita, como nós conhecemos hoje, de que o Estado seria uma força em que não sofreria influência da sociedade, seria um, um suprapoder, um poder que exerceria bem mais força diante dos outros poderes. Seria a crença da imparcialidade que o positivismo tanto defende. Pois bem, um outro sujeito que acreditava nisso, mas começou também a fazer críticas contundentes ao modelo de Estado, foi Karl Marx, o conhecido Karl Marx, que eu acho que vocês, com certeza, em algum momento da aula de Sociologia ou de História, escutou esse nome. Tá, no início, Marx defendia o Estado como uma entidade abstrata, tal qual o positivismo defendido na época dele, portanto, fora da sociedade, como uma espécie de força organizadora dos interesses de todos. Mas aí Marx dá uma pitada de criticidade muito importante para vocês entenderem o poder do Estado. Na concepção de Marx, o Estado favorecia os interesses econômicos da burguesia. O Estado seria, então, um mecanismo da burguesia para controlar a sociedade dividida em classes sociais e conter, obviamente, quem insurgisse contra esse modelo. Marx, muito alinhado cientificamente da concepção positivista que dominava sua época, acreditava que o Estado era uma ferramenta extrasocial. Aí vem a concepção marxista de que o Estado, muito embora seja de domínio burguês, mas poderia ser utilizado para beneficiar a população menos favorecida, a classe dominada. Acima da luta de classes, ele acreditava absolutamente nisso, que o Estado não era necessariamente uma ferramenta fruto da luta de classes, mas poderia ser uma ferramenta que poderia favorecer, como eu já falei, que, portanto, poderia ser utilizada para beneficiar a população. O Estado só existiria enquanto operador de uma transformação, ou seja, é o que se chama primeiro estágio, que se chama socialismo, onde o Estado organiza a sociedade para futuramente entregar essa sociedade ao comando à comunidade, por isso que é comunismo. Passando o poder das mãos da burguesia para o proletariado. O terceiro autor que nós observaremos, na verdade, interpretaremos qual era o pensamento dele em relação ao poder e o Estado, é, como vocês estão observando, Emile Durkheim. Tá, não é uma mulher, viu? Um monte de gente vê o nome, é uma mulher, né? Não, aí, a cara dele aí, ó, tá vendo? Muito bem. Para Durkheim, o Estado era de extrema importância, sobretudo em uma sociedade que a cada dia se torna maior e mais complexa. Essa era a crença dele. Ele acreditava que a sociedade, uma vez reunindo cada vez uma maior comunidade, uma quantidade imensa de pessoas, era necessário uma força, um poder maior
para administrar o corpo desses sujeitos e ordená-los para fazer com que a sociedade progredisse. A concepção de Durkheim era o progresso da sociedade e o Estado seria responsável por isso. O sociólogo ainda defende que o Estado era a expressão moral da sociedade em que ele atuava, ou seja, o Estado seria de, digamos assim, de grande importância para preservar a moralidade que aquele contexto social defendia. E ele via uma ferramenta que era de extrema importância para fazer com que essa moral permanecesse e fosse disseminada pela sociedade como um todo. Logo, o Estado seria responsável por formar o cidadão de acordo com as expressões morais dominantes naquela sociedade, tendo por ferramenta o sistema de ensino, ou seja, a escola, filho. É a escola que seria responsável por educar o cidadão ideal. O sociólogo continua a defender a existência de um Estado, afirmando-o como um aliado do cidadão, buscando administrar o interesse coletivo. Tá. Conforme interpreta Durkheim, a relação comunicativa entre o Estado e o indivíduo seria meramente informativa, ou seja, o Estado seria o que é chamado de poder coercitivo. O sujeito, como indivíduo, tal qual um formigueiro, literalmente, ele não teria poder individual, seria o poder sempre exercido para tentar beneficiar, pelo menos na teoria, o coletivo. O que significa dizer que o cidadão deveria agir de acordo com as orientações do governo. De acordo com o sociólogo francês, por meio da democracia, a sociedade pode chegar à consciência de si mesma, ou seja, a educação exercida pelo Estado poderia levar o cidadão, o sujeito que integra aquela sociedade, a uma consciência de que ele, como indivíduo, deveria contribuir para o coletivo e não só para ele mesmo. É uma coisa muito fofinha de se dizer, mas na prática sempre a elite vai se beneficiar. Tá, o quarto pensador e último, já que essa aula haverá uma segunda parte, Max Weber, alemão. O sociólogo alemão Max Weber tinha como foco principal estudar as estruturas burocráticas impostas pelo já consolidado sistema capitalista, ou seja, o Estado como força administradora de uma burocracia. Esse era o cerne da pesquisa de Max Weber, estudar como o Estado construiu uma burocracia para controlar a sociedade. Simples. O que é burocracia, gente? Documentos, leis, regulamentos, tudo que for necessário para controlar legalmente, e vocês vão entender essa palavra, a importância dela, para controlar legalmente uma sociedade. Segundo Weber, Max Weber, que analisa a formação do Estado alemão, ele utiliza como base de pesquisa a formação do Estado alemão, a estrutura estatal imobilizava qualquer ação da população, costumando-a a não decidir por si, ou seja, se acreditava, a partir de uma concepção racionalista, de que a população ela não tinha capacidade intelectual de se decidir por si, e sim era necessário um líder forte, centralizador, que conseguiria, digamos, pela crença dessa ideologia, decidir por um futuro melhor. Será que parece com um presidente que a gente conhece? Só que a gente, enfim, não é muito... Não vou falar mais nada, né? Ao analisar o Estado alemão, Weber afirma que o verdadeiro poder está nas mãos da burocracia militar e civil, alta burguesia, no caso, a civil. Ele ainda considera que a violência, seu uso sendo permitido apenas pelo governo, ou seja, é a chamada violência legítima, era o que a política chamava, ou seja, só o governo pode ser violento, se utilizar da violência para conter qualquer tipo de revolta que colocasse em desordem aquilo que eles consideravam como ideal para uma sociedade. Era a principal via de controle do Estado sobre os cidadãos. E até hoje é, né, gente? Qualquer protesto, se fugir do controle, o que é que eles fazem? Manda a polícia para a rua. Tá, baseado nessas análises, Weber, deste modo, conceitou a existência de 3 formas de dominação. Isso aí eu quero que vocês memorizem, porque com certeza vai cair em nossa avaliação. A primeira dominação é a tradicional, legitimada por costumes seculares ou milenares. Vocês vão entender o que é que significa isso.
A carismática, fundada no carisma, ou culto a uma personalidade. E a última, a dominação legal, legitimada por uma concepção racional de uma sociedade funcional, ou seja, uma sociedade voltada, sobretudo, a um objetivo específico, mas orientada por vários documentos. Tá, para vocês entenderem de maneira mais objetiva, essa é a dominação tradicional. O que vocês podem perceber é um rei. Um rei é uma dominação tradicional. Pode ter, obviamente, leis escritas, mas tradicionalmente é uma herança, sobretudo, de tradição oral, ou seja, os sujeitos que nasceram naquela sociedade já vivenciaram desde seus primeiros anos de vida que aquele sujeito e aquela família ou aquele corpo de sujeitos fazia parte da nobreza. E eles tinham que aceitar aquilo porque tinha um poder que exercia sobre eles, que era tanto ideológico, mas também a violência. Tá, o poder carismático, enfim, coloca o nome porque é o mais atual, é o sujeito que, de fato, exerce um carisma sobre a população brasileira, que é o Lula, né? Tá, e a dominação legal, como vocês podem perceber. Gente, a dominação legal é simplesmente o conjunto de leis que regulamenta uma sociedade, baseada, sobretudo, num sistema de racionalidade, numa concepção racional. Tanto que há outros órgãos que instituem regras, como, por exemplo, que nós estamos vivendo esse contexto de coronavírus, a Covid-19. A OMS é um órgão que estabelece racionalmente, a partir de estudos científicos, o que se deve providenciar, quais são as medidas, ou seja, protocolos, um documento escrito orientando o que os governos devem fazer num caso de pandemia. Isso é uma dominação legal. Pois bem, então encerro assim a nossa primeira parte da aula de Sociologia e até a próxima aula.